Hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. É feliz. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode gelar, pode gelar. Olá, queridos catequizandos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um encontro. E hoje nós vamos fazer um encontro de aprofundamento, visto que nós já encerramos os encontros do livro, mas para a gente não ficar à toa na vida, assim, né? Vamos aprender sobre mais algumas coisas, continuarmos em sintonia, né? A catequese, vocês, e também sempre um momento de refletir, de pensar um pouquinho sobre certos assuntos, né? Então, hoje nós escolhemos um assunto aqui que vai falar sobre a sabedoria para fazer boas escolhas. Então, como que nós podemos nos utilizar através das orações, através do livro da sabedoria que nós encontramos na Bíblia? Como que nós podemos nos utilizar disso para fazer boas escolhas na nossa vida? Então, vamos iniciar com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza nesse encontro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos então para que o Espírito Santo desça sobre nós, nos dê um entendimento, para que a gente possa ser feliz com as nossas escolhas. Amém? Aqui, catequista, então, colocou algumas imagens de situações que acabam acontecendo dependendo das nossas escolhas. Então, aqui nós temos as drogas, vários tipos de drogas. Aqui temos uma imagem de um jovem rebelde, né, discutindo com seus pais, faltando com respeito. Aqui temos uma imagem de anorexia. A anorexia, muitas vezes, ela pode ser uma consequência de uma pressão que a gente vive na sociedade por uma beleza em excesso. A gente tem que estar sempre bela, de acordo com o que a sociedade manda. E a jovem, muitas vezes, ou jovem também, né, porque acontece com meninos também, acabam tomando atitudes que levam a um emagrecimento tão grande que se torna uma doença. Aqui nós temos a imagem de uma menina, uma moça jovem, né? Uma gravidez precoce, não planejada, não preparada, porque foi uma atitude impensada, né? Então, como consequência de todas essas coisas, observamos muitos jovens assim, sofrendo, né? Lágrimas de sofrimento, de alguém que está em desespero, porque tomou algumas atitudes precipitadas, algumas atitudes erradas. E vamos pensar assim, que algumas atitudes que a gente toma, algumas atitudes erradas, imagine assim, você caminhando numa ponte, uma ponte bem alta assim, onde há um precipício embaixo, né? E essa ponte é uma ponte arriscada para você atravessar. E quando você começa a atravessar, lá no meio você percebe que essa ponte ela vai romper, que está perigoso. E aí você percebe que você precisa retornar, porque senão você vai cair. E então você tenta retornar. E isso na vida é uma coisa muito comum de acontecer. A gente chega a uma certa etapa e a gente entra em desespero e a gente precisa retornar à nossa vida
que nós tínhamos antes. E Deus é tão misericordioso que Ele nos acolhe. Ele está sempre esperando a gente para que a gente volte para o caminho do bem, para o caminho de luz, né? E então a gente tenta retornar para começar de novo, para tentar um novo caminho, né? Então, meus queridos, vamos analisar o que é a liberdade. O que para nós significa liberdade? Então, segundo o livro Yucat, que é o Catecismo da Igreja Católica para Jovens, este livro aqui, ó, muito bom. Se vocês não têm, procurem adquirir, porque é um livro assim de fácil compreensão, onde tem muitas dúvidas que muitos jovens têm e ele nos responde. Então é muito bom vocês terem esse Yucat na casa de vocês. Tem o Ducat também, que fala de como agir, dá bastante conselhos, né? Então, do Yucat, nós tiramos essas definições de liberdade. Então, a liberdade é a possibilidade concedida por Deus de poder agir totalmente por si próprio. Quem é livre não age por determinação alheia. Então, nós temos na Carta aos Coríntios uma afirmação lá na Bíblia, né? Onde fala assim que nós temos o livre-arbítrio. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não nos obriga a seguir no caminho dele. Ele nos deixa bem à vontade para nós escolhermos o caminho que a gente quer. Mas ele nos orienta no caminho que nos leva à felicidade e também nos orienta ao que nós não devemos buscar porque vai nos trazer sofrimentos. Então ele nos alerta, assim como nossos pais também nos alertam, né? Porque até uma certa idade nossos pais conseguem nos orientar. Depois de uma certa idade, a gente vai começando a tomar algumas decisões, né? Vocês provavelmente algumas decisões vocês já estão tomando. E baseado nessas decisões é que nós vamos nos tornar livres ou talvez a gente vai se tornar amarrado a alguma coisa, né? Então, o ser humano ele é responsável por tudo que faz, conscientemente e de livre vontade. Então, assim, nós somos livres, mas tudo que nós fazemos tem uma consequência. É a lei da física, né? Toda ação tem uma reação. E uma pessoa é livre quando diz sim ao bem. Então, quando a pessoa procura fazer o bem, ela é livre. Agora, quando ela procura a maldade, ela se torna refém do mal, onde ela acaba tendo que viver de uma forma escrava a essas maldades, para ela poder se manter naquela escolha, naquele caminho, né? Então, uma pessoa livre é quando ela diz sim ao bem. Então, o catequista vai deixar aqui para vocês assim, 2 perguntinhas que vocês vão procurar ou no Yucat, se vocês tiverem, ou vocês vão procurar na internet, tá? E eu até escrevi ali aonde que vocês vão achar. Então, como que uma pessoa pode distinguir se a sua ação é boa ou é má? Lá no Yucat, no artigo 291, vocês vão ter essa resposta. E pode uma pessoa fazer o mal para que daí surja um bem? Também vocês vão encontrar no Yucat, no artigo 292, tá bom? Pesquisem lá e escrevam, e aí vocês vão me mandar essas atividades para mim e para os outros catequistas também, tá bom? Ah, já lembrando, vamos colocar como palavra-chave, primeira palavra-chave, Yucat, tá? Para que fique bem gravado, primeira palavra-chave. Então, agora nós vamos conhecer uma história de uma moça
chamada Pamela, uma jovem, que ela começou a participar de um grupo de jovens de uma paróquia há alguns meses e ela quis deixar o seu testemunho, a sua história. Então, no começo, ela ficava meio retraída e alguns até pensavam que ela era tímida ou então ela era orgulhosa. Por isso, se distanciavam. Um dia, porém, ela nos contou a sua história. Eu sempre fui uma pessoa organizada e sempre procurei fazer as coisas da melhor forma. Mas quando mudei de escola, sem ter mais amigos por perto, fiquei incomodada por me sentir sozinha e tentei me aproximar das pessoas. Depois de algumas tentativas, o grupo que tinha me aceitado era de umas meninas e uns meninos descolados, admirados porque não faziam o que todos faziam, e em vez disso, matavam aula, discutiam com colegas e professores e eram sempre notícia nos corredores. Alguns até fumavam e bebiam. Para ser aceita nesse grupo, eu devia deixar de ser quadrada, né? Como me diziam. Então comecei a me comportar assim também. Não foi muito difícil, porque como as coisas na minha casa não iam muito bem, com minha mãe desempregada e meu pai trabalhando fora o dia todo, havia muitas discussões. Pensei que assim seria uma forma de fazer minha família prestar atenção em mim. Então comecei a matar a aula, ir a festas com eles, e quando menos percebi, estava fumando e bebendo também. Não cheguei a usar drogas, mas não foi por falta de oportunidade. Alguns meninos tinham várias drogas e sempre ofereciam a primeira dose de graça. Depois de alguns meses com essa turma, que era minha turma, eu já tinha várias notas vermelhas e muita briga em casa, mas não ligava. Tudo começou a mudar quando meus amigos e eu estávamos voltando de uma festa e sofremos um acidente. Um dos meninos que estava dirigindo o carro do pai bateu o automóvel em um ponto de ônibus, pois estava drogado e alcoolizado. Era já tarde da noite e alguns trabalhadores estavam no ponto esperando o último ônibus para ir para casa. Quando o carro bateu, os trabalhadores conseguiram se desviar do impacto, menos um, que ficou preso entre as ferragens do carro. O jovem que dirigia e a sua namorada, que estavam na frente sem cinto de segurança, desmaiaram com a batida que foi muito forte. Sem ter muito o que fazer, saí do carro e por acaso vi entre as ferragens o trabalhador atropelado. Era o meu pai. Sem entender como eu estava naquele carro, já tomado pela dor, ele me reconheceu e disse: "Que bom que você veio me ajudar, filha. Não vi a hora de chegar em casa para ver se você estava bem." O choque de realidade que senti me fez pensar nas escolhas que estava fazendo e como estava matando meus pais. Naquele momento, um filme passou pela minha mente e eu vi como estava fazendo escolhas erradas e tolas, e onde poderia parar. Lembrei-me de que havia feito a crisma e de que o catequista falava das escolhas e o dom da sabedoria. Lembrei-me de tudo o que aprendi na minha comunidade, das coisas que minha mãe me dizia e das coisas que ouvi o padre dizer na missa. Eu não estava sendo eu mesma, não estava sendo autêntica. Quis jogar fora aquela máscara. Felizmente, não houve vítimas fatais, e mesmo meu pai não ficou muito tempo no hospital. Poderia ter sido diferente desde o começo. Hoje fico me perguntando, como foi possível eu fazer certas escolhas tão toscas? Não sei. Por isso, acho importante compartilhar essa história. Então, meus amados, essa história de uma jovem que talvez seja muito parecida com histórias que vocês já devem ter ouvido falar, talvez até de pessoas conhecidas. Você conhece histórias parecidas com essa? A história dessa jovem terminou bem. Ela poderia ter outro final? Qual seria esse outro final? Então vocês pensem um pouquinho, reflitam e escrevam. Que tipo de outro final poderia ter acontecido? O que ajudou ela a decidir a voltar a ser uma pessoa autêntica? E vocês acham que é possível escolher outros caminhos?
Então, assim, a catequese, vamos pensar um pouquinho, a catequese, ela não é uma imposição, ela é digamos assim, um manual que nos ajuda a conhecer a Jesus e a como chegar até Ele, como nos aproximar dele. Mas não é uma obrigação, é um caminho, é um convite, né? É um convite que é feito a nós todos os dias. Então, esse encontro de hoje talvez nos faça refletir sobre muitas coisas, principalmente sobre o nosso comportamento. Como que tem sido o nosso comportamento na nossa casa? Como tem sido o nosso comportamento na escola? Como tem sido o nosso comportamento na catequese, nas missas? Será que nós estamos sendo autênticos, sendo a mesma pessoa em todos os lugares? Ou será que, dependendo do lugar que a gente vai, a gente tenta agradar as pessoas que estão ali? Por exemplo, de repente em casa a gente é comportado e de repente fora de casa, aonde nossos pais não estão olhando, a gente faz certas coisas que envergonhariam eles, não honraria nossos pais, não deixaria eles orgulhosos. Como que está sendo o nosso comportamento na catequese também? Como está sendo o nosso comportamento com os nossos colegas? Nós estamos respeitando eles, as diferenças? Estamos respeitando a vontade dos nossos colegas também? Ou a gente está se deixando também influenciar pela vontade dos outros? Nós temos vários princípios que os nossos pais nos passam em casa e que muitas vezes a gente acaba esquecendo quando algum amigo, quando algum colega nos convida a fazer algo errado. Então, nós precisamos refletir, pensar um pouquinho se a nossa decisão não vai trazer alguma consequência a qual a gente acabe sofrendo depois, né? Quem dera se todos nós pudéssemos pensar antes de ter algumas atitudes. A segunda palavra-chave de hoje é caminho. Então peguem na Bíblia de vocês o livro da Sabedoria, que é no Antigo Testamento, no capítulo 7, no versículo de 7 a 12, onde nós vamos encontrar uma passagem de Salomão. Salomão foi aquele rei jovem que, ao invés de pedir riquezas, que ao invés de pedir poder, ele pediu sabedoria para Deus. Então, esse é um ensinamento que Salomão deixou para nós no livro da Sabedoria. Então, vamos ler. Por isso, eu supliquei e a inteligência me foi dada. Invoquei e o espírito da sabedoria veio até mim. Eu a preferi aos cetros e tronos em comparação com ela. Considerei a riqueza como um nada. Não a comparei com a pedra mais preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é como um punhado de areia, e junto dela a prata vale o mesmo que um punhado de barro. Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza, e resolvi tê-la como luz, porque o brilho dela nunca se apaga. Com ela me vieram todos os bens, e em suas mãos existe riqueza incalculável. Gozei de todos esses bens, porque é a sabedoria que os traz, mas eu ignorava que fosse ela a mãe de todos eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, olha que mensagem bonita que Salomão deixa para nós. Porque, assim, é errado a gente ter riquezas, a gente ter conforto? Não, não é errado. O que é errado é quando a gente coloca bens materiais, quando a gente coloca o nosso orgulho,
a nossa ambição na frente de Deus, né? Deus é o mais importante na nossa vida. Ele deve estar em primeiro lugar. Mas o que acontece? Às vezes a gente prefere riquezas, a gente prefere poder, às vezes a gente prefere ter luxos e esquece de ter sabedoria. E se você não tem a sabedoria, você faz escolhas erradas. Rei Davi, ele era muito poderoso, mas ele fez coisas erradas porque ele não teve sabedoria, não teve discernimento no momento que ele foi tentado pelo prazer. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria. Assim como o rei Salomão nos dá esse lindo exemplo de que a sabedoria, ela vale mais do que a beleza, do que a saúde, ela vale mais do que o ouro, do que a prata. A terceira palavra-chave é sabedoria. Então, para nós encerrarmos, vamos refletir sobre o dom da sabedoria. Então, quem que nos dá o dom da sabedoria? O dom da sabedoria é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre conosco, mas para ele agir, ele precisa da nossa permissão. Lembra que nós vimos lá no início que Deus, ele não nos obriga a fazer as coisas, ele nos dá liberdade para escolhermos? Então, o Espírito Santo também, ele precisa da nossa permissão para agir na nossa vida. Então, quando nós invocamos o Espírito Santo na nossa vida, a gente consegue fazer maravilhas. Então, por isso que é preciso convidar o Espírito Santo a estar conosco em nossa vida, trazendo tantas coisas boas como a alegria, o entusiasmo, a gentileza e principalmente a sabedoria. Quem dera, catequizandos, que lá no futuro nós nos encontremos e que vocês continuem estando num bom caminho. Que a gente possa se abraçar e possa dizer: como eu estou feliz de ver você assim, bem, continuando a seguir Cristo, continuando vivendo a sua fé, com muita saúde, com alegria. Então esse é o nosso desejo hoje para vocês. Que vocês peçam sempre o Espírito Santo, o dom da sabedoria na vida de vocês, para que vocês possam fazer boas escolhas para um bom caminho. Amém? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e uma abençoada semana.